amigos, votos de paz e um desejo de que todos estejam bem. Que alegria estarmos juntos aqui no canal O Semeador, num programa intitulado O Semeador Responde, um momento muito importante em que compartilhamos as sementes de luz que a doutrina espírita nos oferece e nos orienta através de todos os esclarecimentos necessários à nossa evolução, à nossa jornada evolutiva. Então, que bom estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos, você que está em casa, ou então no trabalho, ou até mesmo na estrada, né? No meio de transporte, mas que está aqui nos acompanhando nessa rede que é virtual, mas que também é uma rede mental, pois estamos nos conectando através do nosso coração, através da nossa mente. Então, que tenhamos muita alegria em estarmos aqui juntos. Vamos à nossa questão do programa de hoje? A pergunta enviada é a seguinte: qual a melhor forma de receber uma comunicação de um parente falecido? É um questionamento, né, que muitas vezes permeia o nosso pensamento. E nós começamos dizendo que todos nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais. E possuindo tal condição, podemos dizer que a morte não é o fim, pois a vida continua dos dois lados, né? O lado de quem partiu e o lado de quem continua a jornada terrena. Por isso, quando nos referimos à morte, trata-se da morte do corpo e não da alma. Sendo assim, pensando na continuidade da vida, nos deparamos com a pergunta de hoje, nos deparamos com essa questão e podemos refletir: como continuar o contato com os entes queridos que já se foram? Qual a melhor forma de travar esse contato com quem partiu antes de nós? Como proceder quando nosso coração anseia por uma mensagem, por uma comunicação de um familiar já desencarnado? Allan Kardec discorre esse assunto de uma maneira muito lúcida e também muito dialética, principalmente nas obras O Livro dos Médiuns, O Livro dos Espíritos, onde esse assunto, onde esse tema, comunicação entre os espíritos, vem numa sequência de perguntas e respostas. Por isso dizemos que ele discorre o assunto de uma maneira muito lúcida e também muito dialética. E é justamente com a ajuda desses estudos que concluímos que é possível a comunicação daqueles que amamos e que foram antes de nós. Nossos pais, nossos filhos, nossos avós, amigos queridos. E tenho certeza, meus amigos, a saudade é presente nos dois lados. Tenho a certeza disso. E a ideia de receber uma mensagem, uma carta psicografada de um ente querido, nos enternece o coração. Por vezes, ficamos tão comovidos com essa possibilidade, com a possibilidade de receber uma comunicação daqueles que não morreram e sim vibram em outra dimensão, que às vezes podemos cair na ansiedade, na pressa, na afobação, né? De ansiar por esse momento. E muitas vezes ficamos ansiosos, apressados, principalmente porque vivemos numa era em que as mensagens atualmente são tão rápidas, né? Enviadas através de e-mails, aplicativos e tantas outras formas que existem atualmente.
Porém, meus amigos, quando se trata do plano espiritual, nós lembramos de uma frase de Chico Xavier, quando ele nos disse que o telefone toca de lá para cá. Nesse contexto, meus amigos, com essa orientação, com essa frase dita por Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá, com essa orientação nós entendemos que são os espíritos que, dentro das possibilidades, entram em contato com aqueles que apresentam a faculdade mediúnica. E ter esse entendimento, ter a paciência, a resignação, a espera, tudo isso são virtudes essenciais e muito importantes, porque esse contato da mensagem, da comunicação de um ente querido já desencarnado, ele pode não ocorrer na hora que queremos, pode não ocorrer no momento que desejamos. É importante conversarmos sobre isso, não é? É importante refletir sobre a necessidade da comunicação, refletir que, às vezes, alguns espíritos, eles precisam de um tempo um pouco maior para se comunicar, né? Então, meus amigos, após essas breves reflexões, vamos à questão central, vamos à pergunta propriamente dita, né? Qual a melhor maneira, qual a melhor forma de receber uma comunicação de um parente falecido? Bom, a orientação, né, que nos é dada é que inicialmente procure uma casa espírita próximo a você, né, que desenvolva os estudos da codificação. Em seguida, peça aos dirigentes dessa casa que lhe auxilie, que lhe oriente da melhor forma sobre como proceder em relação a isso. E, se for possível, deixe o nome do parente falecido, deixe o nome do desencarnado para a oração, porque boas vibrações serão enviadas a ele e também à família, né, que aqui ficou. E aí, meus amigos, dentro das possibilidades, dentro das condições necessárias, o familiar poderá deixar uma mensagem, poderá deixar uma comunicação. Mas é importante também frisar o seguinte, até para a gente estar aqui fechando e finalizando esse nosso bate-papo. Nós deixamos uma orientação da espiritualidade amiga. Após ter esse procedimento, né, de procurar a casa espírita, de deixar o nome para a oração e, dentro das possibilidades, né, receber ou não a comunicação, é importante frisar o seguinte: caso não receba a comunicação a curto prazo, ou caso não receba a comunicação a longo prazo, não se apavore, e sim ore. Ore por ele, ore por esse familiar, por esse ente querido, vibrando sempre boas vibrações, vibrando sempre vibrações que sejam imbuídas de amor, imbuídas de ternura. Pois, como bem diz aquela frase conhecida, saudade sim, tristeza não. Eleve o teu pensamento a Jesus, rogando a serenidade aos corações, rogando a paz interna, para assim emitir as energias necessárias de luz, de amor, de conforto, de amparo. E que essas energias possam envolver
esse ente querido, fazê-lo sentir que todo o afeto sentido não se desfez com a passagem para o plano espiritual. Meus amigos, agradeço esse momento de estar juntos com vocês aqui e pedimos que a espiritualidade maior, que Jesus, nosso Mestre, encontre sempre abertas as portas do nosso coração. Muita paz, muita luz, muita serenidade e um abraço fraternal a todos.